Mística, Cidade de Deus, continuação das nossas leituras. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que vem por meio de Maria trabalhar a igreja, iluminar a nossa vida através desses livros que nós estamos lendo. Pedimos que o Senhor possa realmente habitar no coração de cada um, acender em cada um essa felicidade de conhecer os seus grandes mistérios e se guiar pela verdade que traz para nós o céu. É o céu que está trazendo para nós essas graças tão grandes. Se não fosse por intervenção divina, o que seríamos de nós? Se não fosse a intervenção de Deus mandando esses místicos escreverem esses livros, o que seria de nós? Com certeza estaríamos muito, muito infelizes nesta terra, sem que Deus se ligasse a nós e nos buscasse e nos trouxesse suas verdades lá do céu, através de pessoas que Ele escolhe, ainda mais mulheres tão simples. Essas mulheres que nós acompanhamos seus escritos são mulheres quase analfabetas. Tão simples, como Deus trabalha de uma forma tão maravilhosa, trazendo para nós verdades tão incríveis e tão simples. E nós convidamos aqueles que quiserem estudar esses livros conosco, meditando trecho por trecho, pedaço por pedaço. Em maio nós iremos começar um grupo de estudos. Tá? É um grupo onde nós iremos fazer partilha do livro do céu desde o primeiro volume e de todos esses livros místicos da Cidade de Deus, da Valtorta e da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai estar totalmente ligados com esses livros e com essas místicas. E tudo que for necessário, tudo que a gente estiver precisando estudar ao redor desses livros, nós iremos estudar. Qualquer dúvida que surgir, nós iremos estar estudando. Então, convido você a gente realmente aprofundar plenamente nesses conhecimentos. A presença de Maria que está um pouco mais adulta do que na vida de ontem, na visão de ontem. Então, é o capítulo 11, nós iremos continuar, tá? Com novos dons, o Senhor elevou Maria Santíssima a novo estado, superior ao descrito no capítulo 8 deste livro. Crescimento espiritual da Virgem. No capítulo 8 deste livro, foi escrito que a grande Rainha do Céu foi sustentada pelo Senhor naquele estado e disposição que ali expliquei, por 1260 dias, referidos pelo evangelista no capítulo 12 do Apocalipse, versículo 6. Estes dias somam 3 anos e meio, mais ou menos, com que a Mãe Puríssima completou os 65. Como a pedra, em seu movimento natural para o centro, aumenta de velocidade na medida que dele se aproxima, assim nossa grande Rainha e Senhora das criaturas, quanto mais ia se aproximando do termo de sua vida santíssima, tanto mais velozes eram os voos de seu puríssimo espírito e os ímpetos de seus desejos para chegar ao centro do seu eterno repouso. Desde o instante de sua Imaculada Conceição, saíra como rio caudaloso,
do oceano da divindade, onde foi ideada nos séculos eternos. Na correnteza de tantos dons, graças, favores, virtudes, santidade e méritos, havia crescido de tal modo que se lhe tornara estreita toda a esfera da criação, com o rápido e quase impaciente movimento de sabedoria, da sabedoria e do amor. Apressava-se a se unir ao mar e voltar de onde saíra, para dali transbordar sua maternal clemência sobre a igreja. Martírio de amor. Nestes últimos anos, a grande rainha vivia numa espécie de martírio contínuo, pela doce violência do amor. Diz a verdadeira filosofia que nestes movimentos do espírito, quanto mais perto está o centro, com tanto mais força atrai o que dele se aproxima. Maria Santíssima encontrava-se tão perto do infinito e sublime bem que só o separava, como disse o Cântico dos Cânticos 2:9, a cancela ou parede da mortalidade, e esta não impedia a visão e o amor recíproco. Em ambos estava o amor que por si não tolera impedimentos à união do que ama, e nada deseja tanto como afastar os obstáculos para conseguir a união. Desejava ao seu Filho Santíssimo, mas detinha-o a necessidade que a Igreja tinha de tal mestra. Desejava a amorosa mãe, mas se retraía de pedir a morte natural. Não podia, contudo, evitar a força do amor, nem deixar de sentir a violência da vida mortal e das prisões que lhe impediam o voo. Maria, esposa dos cânticos. Enquanto não vencia o prazo determinado pela eterna sabedoria, sofria as dores do amor que é forte como a morte. Essas dores chamavam pelo amado, pedindo-lhe deixar seu retiro, vir ao campo e permanecer na aldeia, para ver as flores e os frutos tão suaves e perfumados de sua vinha. Com estas flechas de seu olhar e desejos, feriu o coração do amado, fê-lo voar das alturas e descer ao seu encontro. Certo dia, na época de que vou falando, as ânsias amorosas da bem-aventurada mãe cresceram de tal modo que, na verdade, pôde dizer estar enferma de amor. Sem as imperfeições de nossas paixões terrenas, adoeceu com os ímpetos do coração que se moveu do lugar. Permitiu o Senhor para que, assim como ele era a causa da enfermidade, fosse também a da cura. Os santos anjos que assistiam sua rainha, admirados da intensidade do seu amor, procuravam aliviá-la, com a segura esperança de sua desejada posse. Estes remédios, porém, em vez de apagar, aumentam a chama, e a grande senhora só os conjurava a dizerem a seu dileto que ela estava enferma de amor. Em resposta, eles descreviam os encantos do amado por quem ela suspirava. Nesta ocasião e em outras, nestes últimos anos de sua vida, cumpriram-se mais à letra, nesta única e digna esposa, todos os mistérios encerrados nos cânticos de Salomão. Foi necessário que os príncipes angélicos, que em forma visível a assistiam, a sustentassem os braços pelas dores que sofria. Jesus leva sua mãe ao céu. Nesta ocasião, seu Filho Santíssimo desceu do céu para visitá-la, vinha num trono de glória acompanhado de milhares de anjos e lhe cantar louvores. Aproximando-se da Mãe Puríssima, confortou-a e lhe disse: Minha Mãe diletíssima e escolhida para nosso agrado, os clamores e suspiros de vosso amor feriram meu coração. Vem, minha pomba, minha celestial morada, onde vossa dor se transformará em gozo, vossas lágrimas em alegria, e ali descansareis de vossas penas. Logo por ordem do Senhor, os anjos santos colocaram a rainha no trono, ao lado do seu Filho Santíssimo, e com celeste harmonia subiram ao céu empíreo. Maria Santíssima adorou a Beatíssima Trindade, permanecendo ao seu lado a humanidade de Cristo. Nosso Salvador, dando aos habitantes do céu maior gozo acidental. O Senhor, ao nosso modo de entender, despertou a atenção dos santos e disse ao Eterno Pai: Cristo apresenta os méritos de sua mãe. Meu Pai, Deus eterno, esta mulher é aquela que me deu forma de homem em seu seio virginal. Alimentou-me com seu leite e me sustentou com seu trabalho. Acompanhou-me nos meus sofrimentos e cooperou comigo nas obras da redenção humana.
Foi sempre fidelíssima e cumpriu em tudo nossa vontade, com plenitude de nosso agrado. É imaculada e pura como digna mãe minha. E por suas obras chegou ao cume da santidade e dons que nosso poder infinito lhe comunicou. Quando mereceu a recompensa e pôde gozá-la para sempre, dela se privou só por nossa glória e voltou à igreja militante para cooperar em sua fundação, governo e magistério. Para nela viver e socorrer aos fiéis, lhe adiamos o descanso eterno que muitas vezes mereceu. Na suma bondade e equidade da nossa providência, a razão para minha mãe ser remunerada pelo amor e obras que lhe devemos, mais do que todas as criaturas. Para ela não vigora a lei comum às outras. Se para todas eu mereci prêmios infinitos e graças sem medida, é justo que minha mãe as receba mais do que todo o resto delas, as quais lhe são muito inferiores. Com suas obras, ela corresponde à nossa liberal grandeza. Além disto, não tem impedimento para ostentar o nosso poder infinito e participar de nossos tesouros como rainha e senhora de tudo o que é criado. Resposta do Eterno Pai. A esta proposição da humanidade santíssima de Cristo, respondeu o Eterno Pai: Meu Filho diletíssimo, em quem tenho a plenitude do meu agrado e complacência, ó sois o primogênito e cabeça dos predestinados, e em vossas mãos coloquei todas as coisas, para julgardes com equidade todas as tribos e gerações de minhas criaturas. Distribuí meus tesouros infinitos à vossa vontade, deles fazei participante a nossa amada, que vos vestiu de carne passível, conforme a sua dignidade e mérito não estimáveis para nós. Tão estimáveis para nós. Tão estimáveis para nós. Novos privilégios concedidos à Virgem. Com este beneplácito do Eterno Pai, determinou Cristo, nosso Salvador, em presença dos santos, que desde aquele dia, enquanto ela vivesse em carne mortal, fosse pelos anjos levada ao céu empíreo todos os domingos. Era o dia que encerrava os seus exercícios da paixão e correspondia à ressurreição do Senhor em corpo e alma, na presença do Altíssimo, celebraria o gozo deste mistério. Determinou também o Senhor que na comunhão cotidiana receberia a visão de sua santíssima humanidade unida à divindade, por outro novo e admirável modo, diferente do que tivera até aquele dia. Este favor seria como penhor e preciosa garantia da glória que para sua mãe preparou desde a eternidade. Entenderam os bem-aventurados quão justo era conceder estes favores à Divina Mãe, para a glória do Onipotente e demonstração de sua grandeza, pela dignidade e santidade da grande Rainha e pela digna retribuição que só ela podia oferecer por essas graças. Todos os celícolas entoaram cânticos de glória e louvor ao Senhor, proclamando-o santo, justo e admirável. Exaltação e humildade da Mãe de Deus. Dirigindo-se à sua Mãe Puríssima, disse-lhe Jesus: Minha Mãe amantíssima, em vós estarei sempre até o fim de nossa vida mortal por novo e admirável modo, até agora nunca visto pelos anjos e pelos homens. Com minha presença não sentireis a solidão, e onde estou está a minha pátria. Em mim descansareis de vossos ardentes desejos. Não vos sejam penosas as prisões do corpo mortal, pois logo sereis libertada. Enquanto esperais esse dia, serei o conforto em vossas aflições, e às vezes afastarei a cortina que vos separa do que tanto amais e desejais. Para tudo vos dou minha real palavra, enquanto lhe eram feitas estas promessas e favores. Estava Maria Santíssima mergulhada em profunda e inefável humildade, louvando, exaltando e agradecendo a liberalidade do Onipotente e aniquilando-se na sua própria estima. Este espetáculo não se pode explicar nem entender nesta vida. Ver o próprio Deus elevar a sua digna mãe a tão alta excelência e estima de sua divina sabedoria, ao mesmo tempo ver essa sublime criatura competindo com o poder divino através da humildade e abatimento, e merecendo com essa mesma humildade aquela exaltação. Maria no céu. Depois disso foi iluminada e suas potências preparadas, como noutras vezes expliquei, para a visão beatífica. A cortina foi então afastada e viu a Deus intuitivamente, gozando por algumas horas
e mais intensamente do que todos os santos a fruição e glória essencial. Bebia as águas da vida em sua fonte, saciava seus ardentíssimos desejos, chegava ao seu centro, interrompia aquele movimento velocíssimo para depois voltar a recomeçar. Depois desta visão, deu graças à Santíssima Trindade, sempre rogando pela Igreja, toda renovada e fortalecida. Foi trazida de volta pelos anjos ao seu oratório, onde ficara seu corpo, no modo como expliquei, para não ser percebida sua ausência. Descendo da nuvem em que a conduziram, prostrou-se em terra, como costumava, e ali se humilhou pelo favor que recebera, mais do que todos os filhos de Adão por causa dos próprios pecados e misérias. Desde esse dia até o fim da sua vida mortal, cumpriu-se a promessa do Senhor. Todos os domingos, quando terminava os exercícios da paixão, depois da meia-noite, ao chegar a hora da ressurreição, seus anjos a colocavam num trono de nuvens e a levavam ao céu empíreo, onde Cristo, seu Filho Santíssimo, vinha recebê-la e com inefável amplexo se a unia consigo. Ainda que nem sempre a divindade se lhe manifestava intuitivamente em visão beatífica, era com tantos efeitos e participação da glória que excede a toda a capacidade humana. Nessas ocasiões os anjos lhe cantavam: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Eram dias muito festivos para os bem-aventurados, especialmente para São José, Santa Ana, São Joaquim, seus parentes mais próximos e seus anjos custódios. Consultava com o Senhor os negócios mais graves da Igreja, pedia por ela, em particular pelos apóstolos, e voltava à terra carregada de riquezas, como a nave do mercador descrita por Salomão no capítulo 31 do Provérbios. Direitos da Mãe de Deus. Este privilégio foi singular graça do Altíssimo, mas de certo modo devido à sua bem-aventurada mãe, por dois títulos. Primeiro, merecendo gozar a visão beatífica, privou-se de seu gozo para cuidar da Igreja e muitas vezes chegava ao ponto de perder a vida pela força do amor e do desejo de ver a Deus. Para lhe conservar a vida, era muito congruente levá-la à sua divina presença. E sendo possível e conveniente, o filho não poderia recusar a sua mãe. Em segundo lugar, renovando em cada semana a paixão de seu Filho Santíssimo, também ressuscitava com ele. Como Jesus já se encontrava glorioso no céu, era justo que em sua presença fizesse sua mãe participante do gozo de sua ressurreição, e com alegria ela colhesse o fruto das dores e lágrimas que havia semeado. A comunhão diária. O segundo favor que seu Filho Santíssimo lhe prometeu foi a comunhão todos os dias. Advirto que até a idade e época de que vou falando, a grande rainha não comungava em alguns dias, como na viagem para Éfeso, quando São João se ausentava e por outros imprevistos. A profunda humildade obrigava a se acomodar a tudo, sem a pedir aos apóstolos submissa sua obediência. Em tudo foi a grande Senhora mestra e modelo da perfeição, ensinando-nos a sujeição que devemos praticar, mesmo no que nos parece muito santo e conveniente. O Senhor, porém, que repousa nos corações humildes, e mais do que em qualquer outro, queria viver e descansar no de sua mãe, e muitas vezes nela renovar suas maravilhas. Ordenou que desde esta ocasião de que falo até o fim de sua vida, ela comungasse todos os dias. A grande Senhora conheceu no céu esta vontade do Altíssimo, mas prudentíssima em todo o seu proceder, deixou que a vontade divina se executasse através da obediência a São João, a quem humildemente se sujeitava como a seu superior. Exemplar obediência da Virgem. Em consequência, não quis comunicar pessoalmente ao evangelista a vontade do Senhor. Aconteceu que certo dia o santo apóstolo se encontrava muito atarefado na pregação e ia passando a hora da comunhão. Maria consultou os seus santos anjos para saber o que deveria fazer. Responderam-lhe que se cumprisse a ordem de seu Filho Santíssimo e que eles avisariam São João, fazendo-o conhecer o mandato do seu mestre. Um dos anjos foi logo onde ele estava pregando e, manifestando-se, lhe disse: João, o Altíssimo, quer que sua mãe, nossa rainha, o receba sacramentado todos os dias, enquanto viver neste mundo. Com este aviso, o evangelista voltou imediatamente ao cenáculo, onde Maria Santíssima estava recolhida à espera da comunhão, e lhe disse: Minha mãe, e Senhora, o anjo do Senhor me comunicou a ordem de nosso Deus e Mestre para que vos administre o seu sagrado corpo, sacramentado todos os dias. Respondeu-lhe a bem-aventurada
Bem-aventurada mãe. E vós, Senhor, que me ordenais? Replicou São João. Que se faça o que manda vosso filho e meu Senhor. Respondeu a rainha. Aqui está sua serva, escravo para lhe obedecer. Desde este dia até o fim da vida, comungou diariamente, com apenas 2 exceções. Nos dias do exercício da paixão, comungava na quinta-feira e no sábado. No domingo, sendo levada ao céu, como se disse, esta graça substituía a comunhão. Maria satisfez o dom da Eucaristia. Desde aquele dia, no momento em que recebia no peito as espécies sacramentais, manifestava-se-lhe a pessoa de Cristo na idade em que instituiu o Santíssimo Sacramento, ainda que via a divindade só abstrativamente, mediante a visão que gozava permanentemente, a humanidade se lhe manifestava gloriosa, muito mais refulgente e admirável do que quando se transfigurou no Tabor. Gozava esta visão 3 horas contínuas depois de comungar, com efeitos que não se pode explicar com palavras. Este foi o segundo favor que seu Filho Santíssimo lhe prodigalizou para, de algum modo, compensar-lhe o adiamento da eterna glória que lhe estava preparada. Além desta razão, o Senhor teve outra nesta maravilha. Quis receber antecipadamente compensação e desagravo pela ingratidão, tibieza e má disposição com que os filhos de Adão, nos tempos da Igreja, haviam de tratar e receber o sagrado mistério da Eucaristia. Se Maria Santíssima não houvera suprido a deficiência das outras criaturas, este benefício não ficaria dignamente agradecido pela Igreja, nem o Senhor ficaria devidamente satisfeito com a retribuição que os homens lhe devem pelo dom deste sacramento. Doutrina que me deu a Rainha dos Anjos, morte e eternidade. Minha filha, terminado o breve curso de sua vida, os mortais chegam ao termo que Deus lhes determinou, para merecerem a eterna. Então se acabam também todos os enganos, na experiência da eternidade em que entram, ou para a glória, ou para a pena que nunca terá fim. Ali verificam os justos em que se consistiu sua felicidade e remédio, e os réprobos a causa de sua lamentável e eterna perdição. Oh, quão ditosa é, minha filha, a criatura que no breve momento de sua vida procura conhecer antecipadamente pela ciência divina o que tão brevemente há a saber por experiência. Esta é a verdadeira sabedoria. Não esperar conhecer seu destino ao acabá-lo, mas sim ao principiar a carreira, para percorrê-la com mais segurança do que dúvidas de o alcançar. Considera, pois, os sentimentos dos que, ao principiar uma corrida, vissem colocado no fim da distância um rico prêmio, destinado a quem corresse com toda a presteza. É indubitável que correriam com a máxima rapidez, sem se distrair ou embaraçar com alguma coisa que os pudesse retardar. E se não corressem, menosprezando o prêmio que os esperava, seriam tidos por loucos e por quem ignora o que está perdendo. Loucura dos pecadores. Esta é a vida mortal dos homens. Seu breve curso terá por prêmio ou por castigo a eternidade de glória ou de tormento, e assim terminará a carreira. Para começar a corrê-la, todos recebem uso da razão e liberdade de vontade. Ninguém pode alegar ignorância desta verdade, ainda menos os filhos da Igreja. Onde está, pois, o juízo dos que têm a fé católica? Por que a vaidade os embaraça? Por que ou para que se enredam no amor do aparente e do ilusório da terra? Por que assim esquecem o fim onde chegarão tão brevemente? Como não se dão por entendidos do que ali os aguarda? Ignoram, porventura, que nascem para morrer e que a vida é momentânea, a morte infalível, o prêmio ou castigo certo e eterno? Que respondem a isto os amadores do mundo, os que consomem sua vida em adquirir riquezas, em acumular honras, em consumir suas forças e capacidades no gozo de corrompidos e vilíssimos deleites. Renúncia ao mundo. Adverte, minha amiga, quão fácil e desleal é o mundo em que nasceste e conhecestes. Nele quero que sejas minha discípula, minha imitadora, fruto de meus desejos e pedidos. Esqueça o mundo. Até o mínimo
com íntimo aborrecimento. Não percas de vida o termo para onde rapidamente caminhas. O fim para que te formou o Criador. Isso anela sempre. Nisso se ocupem teus cuidados e suspiros. Não te distraias com o transitório, vão e mentiroso. Só o amor divino vive em ti e consuma todas as suas forças. Pois não é verdadeiro amor aquele que as emprega em amar outra coisa e não lhe submete e entrega tudo. Que em ti ele seja forte como a morte e te renove como eu desejo. Não impeças, meu Filho Santíssimo, de cumprir em ti sua vontade, e te asseguro sua fidelidade em remunerar mais do que 100 por 1. Atende com veneração humilde ao que até agora te foi manifestado. Exorto-te e admoesto a fazeres de novo a experiência desta verdade como te mando. Continuarás meus exercícios, com novo cuidado, em acabando esta história. Agradece ao Senhor o grande e estimável favor de haver ordenado e disposto por teus prelados, de o receberes cada dia sacramentado. Prepara-te à minha imitação e continua as petições que te exortei e ensinei. Fiat.